Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, hoje a partir da Universidade Lusófona do Porto. Eu sou o Tomás Pereira e hoje temos como convidado Rui Cortes, professor catedrático na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, especialista em recursos hídricos. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. No boletim climatológico do IPMA, referente a junho de 2017, lia-se: este foi o terceiro mês de junho mais quente desde 1931. No final deste mês, cerca de 80% do território estava em seca severa, 72,3%, e extrema, 7,3%. No boletim referente a outubro do mesmo ano, constava que este foi o mês mais seco dos últimos 20 anos e todo o território de Portugal continental encontra-se em situação de seca severa, 24,8%, e extrema, 75,2%. O boletim climatológico de outubro revelava ainda que vivemos um dos 5 meses de outubro com menos precipitação desde 1941. Foi também o mês de outubro com a temperatura média do ar mais quente que há registro em Portugal, ou seja, desde 1931, batendo o anterior detentor do recorde por mais de 1 grau centígrado. Ainda em outubro, segundo o boletim de armazenamento nas albufeiras de Portugal continental, 28 das 60 albufeiras monitorizadas registavam disponibilidades inferiores a 40%, valores que são bastante inferiores à média histórica na maior parte das barragens. É seguro dizer que vivemos em 2017 e ainda no princípio de 2018 a pior seca de que há memória em Portugal? Eu creio que foi realmente comparado com situações de seca muito graves que aconteceram anteriormente, o caso de 2005 e 2008, por exemplo. Esta foi claramente mais grave, porque se arrastou durante muitíssimo mais tempo. Aliás, praticamente até dia 26 de fevereiro de 2018, não houve praticamente precipitações e, curiosamente, embora tenha sido reduzida a seca extrema, a seca severa aumentou desde novembro até fevereiro. Isto é uma situação extremamente curiosa e que levou àquele caso que nós sabemos do Tejo, porque, sendo frequentes, infelizmente, as situações de contaminação muito grave, acontecer isto no pico do inverno é absolutamente insólito. Portanto, seja como for, as situações de seca mais graves, no caso das albufeiras ou disponibilidades hídricas das albufeiras, que era aquilo que falava, foram bastante mais graves no caso do Tejo, por exemplo, as Ribeiras do Oeste, o Mir, Assado e o Barlavento Algarvio. Portanto, nestas albufeiras foram as situações mais graves. Curiosamente, portanto, estas atingiram aquilo que se é chamado o nível 3. O nível 3 de armazenamento das albufeiras representa um nível extremamente escasso, inferior aos 20%. Inferiores aos 20%. Isso é absolutamente assustador. Todavia, houve uma situação de algum modo desigual em Portugal, porque, por exemplo, o caso da Bacia do Mondego, as albufeiras não atingiram sequer o nível 1. Portanto, não houve verdadeiramente seca na Bacia do Mondego. Portanto, houve aqui algum desequilíbrio, mas, do modo geral, em quase todas as albufeiras, pelo menos o nível 2 foi atingido, o que representa a nível nacional uma situação de seca e disponibilidade hídrica muito, muito acentuada. E é seguro dizer que, tendo isso em conta, e juntamente com os dados que aqui procurei referir, que as alterações climáticas já não são uma coisa do futuro, chegaram e estão a ter um impacto muito forte na quantidade de água que temos à nossa disposição e até se calhar na qualidade dela. Sim, creio que esta irregularidade, que é uma irregularidade que se verifica do ponto de vista interanual, que é cada vez mais acentuada, isto é, temos alguns anos pluviosos, temos outros anos extremamente secos, mas existe também uma pluviosidade, uma irregularidade ao longo do ano, que é exatamente um agravamento dos déficits hídricos e períodos de picos de cheia ou de picos de pluviosidade muito restritos, muito localizados, não é? E ao contrário do que as pessoas pensam, porque existe aquela concepção que, e é verdade, não é? Chove muito mais a norte, no noroeste, não é? Nas bacias do Lima, do Cava, do Lessa, etc. Mas realmente temos situações muito graves, de picos, isto é, situações extremas de pluviosidade muito elevada em meia hora ou uma hora, curiosamente, por exemplo, na Bacia do Mondego, na zona de Monchique, Caldeirão, etc. E é exatamente aqui no sul que nós temos as situações típicas de enxurrada. E estas situações típicas de enxurrada, aliás, o caso, por exemplo, de Albufeira, que se viu aqui há 3 anos atrás, leva a fenómenos de erosão extremamente importantes, porque não é a precipitação que cai ao longo do ano que cria níveis de erosão acentuados. É esta que ocorre após os fogos,
após os choques florestais, e 2017 foi um ano absolutamente dramático, mas é aquela que é extremamente concentrada. Portanto, são os picos de pluviosidade em meia hora e numa hora. E estes picos de pluviosidade são muito mais acentuados no sul, curiosamente, do que no norte. Isto é, a precipitação é mais regular a norte, e estes picos de pluviosidade de chuva muito concentrada leva a grandes perdas. E isso é uma manifestação das alterações climáticas. Isto é uma manifestação de alterações climáticas que se tende a acentuar ainda mais exatamente no sul. Portanto, os fenómenos de irregularidade anual, não é? Situações que se prolongam em termos de déficit hídrico, e depois temos as tais situações de enxurrada, pluviosidades muito acentuadas num curto espaço de tempo, em meia hora, uma hora, tendem-se a acentuar, e isso e traduzem essas alterações climáticas. A 13 de fevereiro deste ano, as autoridades sul-africanas declararam estado de catástrofe natural devido à seca extrema que assola o país, com os efeitos a sentirem-se particularmente na cidade do Cabo. O prazo tem sido sucessivamente adiado e chegou a ser apontado para o dia 4 de junho deste mês, mas as últimas previsões apontavam para que o dia 0, o dia em que a água deixaria de sair das torneiras, para que o dia 0 chegasse em 2019. Com isto pergunto, é possível que venhamos a ter de enfrentar uma realidade parecida em Portugal e ter um prazo para a água deixar de sair da torneira, ou isto é uma coisa muito descabida? Eu creio que, enfim, há aqui muitas situações dessas. Nós, curiosamente, tivemos uma pequena cidade, uma cidade média do interior, que foi Viseu, onde se gastou umas centenas de milhares de euros a fazer o transporte, porque a barragem de Fragilde já não tinha qualquer, enfim, estava já a um nível inferior a 5% de acumulação de água, e foi feito, como sabemos, um transporte por via rodoviária para depositar água. Portanto, não é só as grandes cidades. É claro que nestas grandes cidades a situação é mais intensa, e isso não acontece só no caso da cidade do Cabo, mas também em outras cidades africanas, onde que houve um crescimento extremamente acentuado. E vemos Maputo, Luanda, que vão apresentar problemas idênticos. Isto é, as cidades têm naturalmente um limite, não é? De capacidade de serem capazes de captar água para populações que têm aumentado a um nível assustador. Portanto, vamos lá, este desordenamento do território é especialmente grave, e não é só nos países pobres. Repare-se que Los Angeles, não é? Que está situado numa zona extremamente desértica, mas que vai buscar água com barragens bastante longe, também vai sofrer essas consequências. Los Angeles não tem aumentado de maneira tão intensa, mas cada vez cidades, metrópoles com maior exigência de água e com maiores consumos, porque, enfim, especialmente nas sociedades ricas, o consumo é muito mais elevado, não é? A nível das piscinas, dos campos de golfe, etc. Portanto, traduz um problema. Portanto, e temos nos países pobres exatamente o fluxo de uma migração grande das zonas rurais para as grandes metrópoles. Mas deixa-me perguntar muito concretamente, é possível, a curto prazo, no espaço de alguns anos, vimos haver uma situação parecida, por exemplo, em Lisboa, no Porto, supondo? Eu penso que não. A não ser que, repare-se que Lisboa tem uma situação algo complicada, porque está muito dependente de Castelo de Bode. Só se acontecesse uma situação de contaminação no Castelo de Bode extremamente grave, é que isso poderia acontecer. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas eu creio que em 1974, a seguir ao 25 de Abril, arrebentou uma conduta que abastecia Lisboa, e Lisboa teve sem água durante 3 dias. Portanto, isto mostra alguma vulnerabilidade que existe. Pode não ser vulnerabilidade do ponto de vista de água, porque Castelo de Bode tem uma capacidade de armazenamentos extraordinária e tem uma qualidade de água muito aceitável, mas está muito dependente desta albufeira. Problemas de contaminação, problemas de transporte de água podem originar situações destas, enquanto, por exemplo, no caso do Porto, já vai buscar água em diferentes albufeiras, e, portanto, já tem uma maior disparidade de zonas de captação, mas Lisboa realmente pode ser um problema nesse sentido, não a nível de alterações climáticas, mas a nível de um problema que possa surgir em Castelo de Bode. Eu lhe perguntar, o único fator para que isso possa acontecer, então, não são as alterações climáticas, tem a ver com a forma como as várias metrópoles estão abastecidas. Claro. E não é só, exatamente, sim. E nós temos visto que não são só grandes cidades, como é o caso de Lisboa, mas que temos muitas cidades pela província que têm apresentado problemas. O caso, por exemplo, de Bragança.
não é? Recentemente viu-se a situação de Viseu, não é? E aí foi interessante realmente ver qual é que foi a reação perante este problema que pode surgir e vai certamente surgir em muitas outras cidades. O professor dizia agora que não era apenas nas cidades. Eu tenho aqui uma nota que diz que a 16 de fevereiro a agência Lusa publicou uma nota com o título: Setor agrícola pode ter prejuízo de 1.100 milhões de euros por falta de rega. No corpo da nota lia-se: mais de metade da área irrigável em Portugal não poderá ser regada este ano devido à seca. Isto transporta-nos para uma realidade muito mais rural e de produção agrícola. Sim. Em que é que não ter capacidade para regar metade da área que é regável e irrigável em Portugal, em que é que isso se traduz a nível de produção agrícola? Significa que não há água para... Ou seja, a produção agrícola desce para metade neste caso? Quer dizer, algumas das medidas tomadas, das escassas medidas tomadas em situação de seca o ano passado, em algumas albufeiras representaram exatamente permitir um armazenamento mínimo de água para abastecer as populações, albufeiras onde houvesse captações para abastecimento público, e realmente considerar para segundo plano as questões da agricultura, portanto da rega. É claro que esta situação foi menorizada porque foi agilizado o processo de atribuição de subsídios, portanto aos agricultores, que desta maneira não protestaram muito porque houve uma compensação do ponto de vista financeiro. Portanto, houve algumas medidas escassas a este nível, pelo menos que houvesse água nas zonas de captação. Agora, nós temos que ver é que as perspectivas que se põem em relação a Portugal são de aumentar a área regável, mais em Espanha, devo dizer, e isto tem acontecido, e nós temos visto a evolução da nossa agricultura. Se aqui há 20 anos atrás era muito escasso qualquer olival, qualquer vinha, qualquer amendoal que fosse regado, nós vemos neste momento os olivais do Alentejo, por exemplo, praticamente todos eles com rega. E isto é incompatível com cenários de alterações climáticas. E aqui há um fenómeno curioso, é que a qualidade do produto é pior, mas claro, a produção é mais elevada, é necessário competir com os espanhóis, mas estamos a caminhar para uma situação muito perigosa, que é a de pôr-nos na nossa agricultura dependente da rega. Quer dizer, vimos o que aconteceu este ano com a questão dos arrozais. É difícil considerar que o arrozal, numa situação de alterações climáticas, seja uma agricultura minimamente estável, que não esteja sujeita a flutuações. Vai haver anos bons e anos maus. Mas, quer dizer, é uma cultura que depende amplamente de campos que estejam regados, onde existe um nível de armazenamento hídrico extremamente elevado, etc., quer na bacia do Mondego, quer na bacia do Mira, quer na bacia do Sorraia, etc. E, portanto, o fazermos, e neste momento eu sei que há planos para aumentar a área de arroz na bacia do Tejo, eu pergunto-me se isto é aceitável, tal como criar uma agricultura que vai diminuir a qualidade do produto e a venda do próprio produto, mas vai aumentar a sua produção, competindo com mercados de pior qualidade, e com um produto de inferior qualidade. Isso que o professor está a dizer é uma excelente introdução para a pergunta que eu aqui tenho a seguir, já que chegados a março deste ano, tivemos um mês que teve uma precipitação 4,4 vezes superior à média para os meses de março, e com isto a seca que vinha de 2017 ficou para trás. Terminou. Mas duvido, e pelo que o professor me está a dizer, confirma-se que os problemas na gestão de recursos hídricos fiquem resolvidos apenas porque a seca acabou. Já me deu um exemplo, mas o que mais é que estamos a fazer mal? O que é que estamos a fazer bem? O que é óbvio que é possível melhorar? Não sei se tem alguma coisa que queira dizer muito brevemente acerca disto. Pois, quer dizer, nós temos que pensar em cenários a longo prazo, não é? E nós vimos o que é que aconteceu com esta situação dramática, e realmente eu já não sou jovem, infelizmente, mas não me recordo de uma seca como a deste ano. Que se espalhou de norte a sul, obviamente mais grave na zona sul, mas nós, se olharmos para as medidas que foram tomadas pela comissão nomeada pelo ministro para a seca, vimos que foram medidas extremamente escassas, que não estamos minimamente preparados para esta situação. Como, por exemplo, que medidas foram tomadas? Desde apanhar o peixe em algumas albufeiras, não é? Na Vigia, na Monte Luzia, por exemplo, de apanhar peixe, não é? Pôr os pescadores a apanhar peixe, porque o peixe, obviamente, o nível da água baixou imenso, tínhamos uma biomassa extremamente elevada, repare-se, uma biomassa fundamentalmente
fundamentalmente não, quase exclusivamente espécies exóticas, portanto sem grande interesse do ponto de vista conservacionista, mas realmente que representavam um perigo para a saúde pública. Temos uma biomassa daquelas a apodrecer. Mas isto ao fim e ao cabo, gastou-se, enfim, não sei, 300 mil euros, 400 mil euros, não é por essa verba que o país vai à falência, mas houve um conjunto de medidas muito reduzido e, obviamente, para enfrentar esta situação de seca. E isto portanto, mostrou que nós não estamos minimamente adaptados para isto. E há falta de vontade política? Não há uma preparação, não há minimamente preparação para estas situações. Nós tivemos aqui uma situação de sinergismo e que aumenta o dramatismo do problema. Como sabemos, o ano 2017 foi um ano tremendo de fogos, desde a primavera até o outono, com áreas ardidas extremamente elevadas, e isso implicava uma capacidade muito grande, porque isso vai ter influência a nível dos recursos hídricos, quer a nível de qualidade, não é? Porque os nitratos e os fosfatos são transportados para os recursos hídricos. Os nitratos, quando começa a chover, os fosfatos ligados com a perda de sol, e sempre que aumenta a erosão, e tinha que haver medidas muito rápidas, no sentido de conter a perda de solo antes das primeiras chuvas. E se nós vemos ver aquilo que foi feito, algumas medidas de engenharia natural que foram espalhadas, mas foi uma coisa absolutamente mínima, que representou, não sei, eu não quero dizer números, 2% da área ardida, sem qualquer espécie de significado. E nós devemos estar preparados para agir, temos de estar preparados para agir rapidamente em relação a isto, porque o problema principal não é a madeira que arde. Não é? Enfim, há uma perda de recursos, uma diminuição do valor económico da madeira, mas não completamente, porque a madeira ardida ainda vale dinheiro, ainda pode ser utilizada nas celuloses. O que há é uma diminuição enfim, que nós chamamos a qualidade da estação, isto é, do local de produção, da capacidade produtiva do ecossistema. Porque se perde solo, não é possível fazer um repovoamento florestal. Se o solo todo desaparece, se temos um solo absolutamente esquelético, não é possível fazer nada. E é esta situação de preservação do solo que é absolutamente fundamental. Não é a madeira que arde, é nós estarmos a hipotecar a produtividade de um ecossistema durante as próximas dezenas ou centenas de anos. E isso tem acontecido. Portanto, não houve aqui uma programação, e não está a ver a nível da nossa agricultura. Estamos a ver que as projeções são aumentar a área de rega, é aumentar as culturas regadas, culturas tradicionalmente de sequeiro passam a ser regadas, uma agricultura que era muito valorizada exatamente a nível, por exemplo, dos frutos secos, por ser uma característica, enfim, com produções lentas, mas com frutos de grande qualidade. Estamos a tentar produzir. Isto não é minimamente aceitável. Repare-se que a reforma da PAC, da Política Agrícola Comum, vai muitas vezes no sentido de aumentar os subsídios para os fertilizantes. Ora, se o agricultor coloca mais fertilizantes do que eles são necessários, isso vai ter uma consequência a nível de poluição difusa dos nossos recursos hídricos. Como é que nós conseguimos atingir os patamares da boa qualidade da água, da boa qualidade ecológica, etc., se ao mesmo tempo estamos a subsidiar um tipo de agricultura que vai contaminar os recursos hídricos, a aumentar a tendência de eutrofização? Todos estes aspectos estão ligados. Francisco Nunes Correia, ex-ministro do Ambiente no primeiro governo de Sócrates, Luís Veiga da Cunha, professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, António Eira Leitão, ex-secretário-geral do Conselho Nacional da Água, Francisco Távora Pinto, professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Todos estes nomes assinaram um artigo de opinião que foi publicado no Público a 22 de março de 2017, onde se lê: as leis da água e da titularidade dos recursos hídricos de 2005, aprovadas na Assembleia da República por uma muito larga maioria, em conjunto com vários decretos-lei que as regulamentam, publicados até 2009, tinham criado um sistema de gestão moderno e eficaz. Esse sistema era composto por uma Autoridade Nacional da Água, o INAG, e por 5 administrações de região hidrográfica, dotadas de autonomia administrativa e financeira. Todas estas reformas foram um corolário da atenção dada em Portugal desde a década de 70 do século passado aos problemas dos recursos hídricos e da sua gestão. No entanto, de forma algo surpreendente, desde 2011 foi assumida uma perspectiva retrógrada de subalternização desta temática, claramente em contraciclo com as tendências internacionais. A referida legislação foi truncada e revista de forma fragmentada e questionável, sendo que as 5 ARHs e o INAG foram extintos e de forma menorizadora integrados na Agência Portuguesa do Ambiente. O sistema de gestão, ou seja, falando das instituições que gerem os recursos hídricos, este sistema de gestão que existe hoje é adequado ou teria sido preferível manter aquilo que os autores da peça referem aqui, que era o
o que era definido pelas leis de 2005. Isto, como diz, entre outros, o ex-ministro do Ambiente do governo de Sócrates. Qual é que é a sua opinião? Pois, eu não li esse artigo, mas também não pediram para assiná-lo, mas pedissem eu assinava, porque concordo inteiramente com o que aí está. O que aconteceu a partir e com a desculpa da Troika e da situação financeira, foi pura e simplesmente a destruição da administração pública associada com os recursos hídricos. Aliás, a coisa foi de tal maneira grave. É claro que a gente sabe que há dois setores que em situação de crise económica são sempre aqueles que sofrem mais, que é o ambiente e a cultura. Portanto, que passam a ser um bocado de folclore face aos problemas tremendos que enfrenta o país. E o ambiente realmente sofreu muito com essa situação. É preciso não esquecer que a agricultura foi junto com o ambiente em termos de ministério, e é curioso que eu lembro-me, por exemplo, do Ministério do Ambiente da Rua do Século, que ficou deserto, porque os serviços todos passaram para lá, mas as pessoas continuaram a ficar lá. Isto é, não funcionava nada lá, mas os funcionários que mantinham os contínuos e tal, mantinham a sua atividade lá, portanto não houve qualquer poupança de verbas. E houve até um gestor, um responsável pela administração hidrográfica, que disse, isto no Conselho Nacional da Água, que disse: nós vamos ter exatamente as mesmas pessoas a trabalhar, só com uma diferença, é que vão ficar desmotivadas. E é exatamente isso que a gente passou a ter. Não houve qualquer diminuição, houve, enfim, meia dúzia de lugares de desfio que desapareceram. Isto a nível do contexto económico do país é absolutamente uma gota d'água. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que as administrações regionais, administrações da região hidrográfica, passaram para meras direções de serviço, portanto, perderam a autonomia financeira. E foi tudo centralizado na Agência Portuguesa de Ambiente em Lisboa, e perdeu-se a alta autoridade da água, etc. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável. Inaceitável quando a gente vê que em cenários de alterações climáticas, enfim, dos aspectos mais críticos, é exatamente os recursos hídricos, que precisa ter uma administração com uma capacidade local, dinâmica, interventiva, etc. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, a nível da coleta da taxa de recursos hídricos, a partir do momento que isto foi centralizado em Lisboa, diminuiu. Portanto, há menos dinheiro para os cofres do Estado. E, por outro lado, as taxas de recursos hídricos, que eram aplicadas anteriormente na recuperação dos recursos hídricos, na requalificação do meio ambiente, etc., depois passaram a constituir uma espécie de saco azul em Lisboa. Não é? Portanto, podem aumentar os impostos para o ambiente, mas esse dinheiro depois não é utilizado para o ambiente. Não é? E isto é mau, não é? Porque se viu que falharam anteriormente os planos de bacia hidrográfica, antes da Diretiva Quadra da Água, porque não havia instrumentos financeiros que levassem à requalificação dos recursos hídricos. Esses instrumentos financeiros foram criados, mas acabam por ser desviados para outros fins, enfim, para tapar os buracos orçamentais do Estado, etc. E este desmantelamento da administração pública na área dos recursos hídricos ajuda efetivamente a que isto aconteça, a que realmente não haja uma capacidade de intervenção, de gestão de recursos hídricos, no sentido de atingir as metas que estão definidas exatamente nos planos de região hidrográfica. É uma manifestação muito grande da perda de importância que o tema tem vindo a ter nos últimos anos em Portugal. E é inaceitável, quer dizer, como é que é possível, depois de ter mudado o governo, depois de se reconhecer que tinha sido dado um passo muito grande em frente, na altura, com a criação de administrações de região hidrográfica, que, aliás, foram-se arrastando ao longo de muitos anos, eu lembro que demorou quase meia dúzia de anos elas serem criadas, que foram aprovadas em votação na Assembleia da República sem votos contra. Sem votos contra. Portanto, todos os partidos estavam de acordo. E depois isto é desmantelado numa situação que se verifica que o país está cada vez mais vulnerável a estes choques de alterações climáticas, etc. É tudo condensado como se isso representasse uma poupança para o Estado. Não representou qualquer poupança, representou inclusive uma perda de recursos financeiros e uma utilização ao desbarato das verbas que deviam ser canalizadas para este fim. Em março deste ano, António Costa anunciou um investimento de 500 milhões de euros para o Plano Nacional de Regadios. É um grande projeto estratégico para o país. São 500 milhões de investimento que vão permitir aumentar em mais 50 mil hectares as áreas de regadio, melhorar mais 40 mil, modernizar 40 mil hectares de áreas de regadio já existente, e com isto não só melhorar a produtividade da nossa agricultura, como fazer algo muito importante, que é aumentar a capacidade de reserva e, sobretudo, gestão mais eficiente
da água. E o crescimento económico do país tem beneficiado muito da melhoria da produtividade de todo o setor agrícola. As nossas produções têm melhorado muito, graças também à exportação dos produtos agroalimentares, e temos que continuar a investir, mas também tendo em conta que temos o desafio das alterações climáticas e, portanto, mais vale prevenir agora do que remediar depois. Muito brevemente, o que é o plano de regadios de que o Primeiro-Ministro aqui fala e para que é que serve? Portanto, o nosso plano de regadios, aqui neste caso, está muito associado com o aumento da área regada a partir da Alqueva, não é? E neste momento já existem 3 vasos importantes para o Sado e, portanto, também na área do Sado vai aumentar a situação de regadio. E repare-se que há bocado falava exatamente no Sado, e vimos este ano que foi a zona mais vulnerável, onde os déficits hídricos foram mais acentuados, etc. Portanto, quer dizer, está-nos a colocar as nossas expectativas a nível de produção agrícola e investimentos que maiores exigências e, portanto, mais sujeitos à vulnerabilidade causada pelas alterações climáticas. É claro que as obras de rega em Portugal têm sido, de modo geral, um desastre. Portanto, acha que isto é um investimento mal direcionado? É um investimento mal direcionado e outros estão previstos, não é? E na Bacia do Sado, que eu saiba, na Bacia do Tejo, o aumentar a área de regadio do Alqueva, e há outros assuntos que merecem a nossa reflexão. Houve um estudo recente da Universidade de Évora que mostrava que, em relação à rega do Alqueva, que os agricultores estavam a utilizar água abaixo do preço de custo. Portanto, e muitos dos agricultores ou dos grandes agricultores já não são agricultores portugueses. São, enfim, agricultores holandeses, alemães, muitos espanhóis. Portanto, que nós estamos a financiar com o nosso investimento público. E isto cria uma situação preocupante a nível de desenvolvimento local e também, obviamente, a nível de qualidade dos produtos e a nível de dependência em relação a estas mesmas flutuações. Eu admito uma melhoria de regadio para obras já instaladas, e eu creio que essa deveria ser a única atitude a ter em conta, porque repare que os primeiros regadios que foram feitos, o caso do Mira, depois o Mondego, o plano de rega do Mondego, agora o Alqueva, todos eles estão com uma área regada muito abaixo, e já não vou falar noutros, entre os montes, o caso do Azibo, por exemplo, todos eles foram falhanços do ponto de vista em que a área regada foi muito abaixo daquilo que estava previsto. Portanto, eu pelo menos aceito que haja uma tentativa de, aproveitando as infraestruturas instaladas, que se alargue a área de rega. Agora, fazer novos planos de rega é absolutamente insustentável nesta situação, e nós estamos a tornar o país cada vez mais vulnerável em relação a estas situações dramáticas, etc. E não podemos dizer que realmente isto vai suprir problemas que possam acontecer a nível de abastecimento público às populações, por exemplo. Nada disto tem a ver com o abastecimento público às populações. Aliás, um dos problemas que nós temos, enfim, um aumento de barragens extraordinário. Repare-se, neste momento está em construção mais 3 grandes barragens, neste caso na Bacia do Tâmega. Mas o problema é que as nossas barragens, a maior parte delas não tem um uso múltiplo. A maior parte delas tem um determinado fim, ou é para rega, ou é para a produção hidroelétrica, e, portanto, algumas para lazer, muito poucas, e, portanto, outras para abastecimento público, obviamente, as de menor dimensão, quando não faz sentido, neste momento, nós continuamos a projetar empreendimentos agrícolas e barragens para um fim praticamente exclusivo. Isso é inaceitável. Entretanto, deixa-me passar aqui outro áudio, que é também um exemplo de investimento em regadios e não só, sendo que a peça em questão é da SIC Notícias. O projeto chama-se Tejo e não é por acaso. Surgiu quando, há cerca de um ano, um empresário cansado do problema da falta de água na exploração agrícola no Ribatejo, começou a equacionar recorrer ao Tejo. Assim nasceu a ideia de fazer um novo Alqueva no Ribatejo. Neste caso, o projeto Tejo, que poderá custar 4,5 mil milhões de euros, vai permitir levar água a 300 mil hectares do Ribatejo, Península de Setúbal e região oeste. Ou seja, uma área que é praticamente o dobro daquela que a Alqueva vai regar quando a obra terminar. Segundo o Semanário Expresso, o objetivo do Tejo não é só garantir água para o regadio.
O grupo de agricultores e empresários que lançou o projeto quer ir mais longe. Quer permitir a navegabilidade do Tejo entre Lisboa e Abrantes, aproveitar os açudes para a produção de energia renovável, conter a cunha de água salgada, agilizar o controle de cheias, fomentar o turismo fluvial, a aquacultura e os desportos náuticos. Este tipo de projetos não corre um grande risco de ter muito investimento público que só vai gerar retorno privado? Pois, eu tive conhecimento desse projeto, eu sei que eles são apadrinhados pela CAP. A CAP é a Confederação dos Agricultores Portugueses. E portanto, que existe, enfim, um grande peso político das pessoas que estão à frente deste projeto, grandes agrários, investimento também estrangeiro, e tem sido, em 2017, realmente também o Tejo, uma das bacias mais vulneráveis e que menor, enfim, a quantidade de água em Belver atingiu níveis absolutamente baixos e inimagináveis. Tivemos a situação de poluição, o caso de Cacia, não é de Cacia, o caso da Celtejo e de outras celuloses, mas, portanto, cá temos um empreendimento feito, destinado à agricultura, e curiosamente aparecem aqui as situações que são ainda mais preocupantes. Sabemos que um dos problemas do Tejo, uma das situações que aliás tem sido vista do ponto de vista biológico, é exatamente a entrada da cunha salina para montante, portanto a progressão da salinidade para montante, o desaparecimento de espécies típicas de água doce e a sua substituição de espécies de peixe. Eu não vejo como é que esta construção de barragens que está prevista vai conter a cunha salina, de maneira nenhuma. Quer dizer, este aumento de água para rega, e este aumento, obviamente, é para, no período mais seco do ano, poder ser utilizada, vai ainda diminuir a afluência de água ao estuário, pondo em causa a conservação do próprio estuário do Tejo, que é a rede Natura, das espécies migradoras, o caso da lampreia, da enguia, etc. Pronto, mas realmente eu sei que existe todos estes planos de investimento, e depois a ideia é esta, como aliás a peça mostrou, que é de fornecer água desde o Ribatejo à zona do Oeste, é um bocado megalómano, porque quer dizer, algo que é destinado para a agricultura e que é feito enfim, a algumas dezenas de quilómetros de distância, dificilmente, quer dizer, é possível, mas os custos para levar água para aglomerados urbanos são muito mais elevados, e depois vai haver aqui situações de conflito, não é? Que é exatamente se algo está destinado para fins agrícolas, o desvio de água para outros fins realmente traduz em problemas de conflito, etc. Eu creio que isto é algo, quando neste momento o arroz na zona do Tejo tem muita dificuldade em manter-se, quer dizer, fazer empreendimentos ainda de maior dimensão e aumentar a área de arrozal no nosso país, é de estarmos a caminhar para uma perda de investimento tremenda. É claro que os cálculos são feitos com base, eu tive a ocasião de apreciar uma parte da apresentação deste projeto, os cálculos são feitos para situações de ano médio, mas sabemos o que é o ano médio. Neste momento cada vez temos menos a noção do que é o ano médio de temperatura média, de velocidade média. Pronto, e sabemos que é fácil sempre manipular do ponto de vista financeiro os números e atingir resultados extraordinários, etc. E o Tejo é uma bacia com problemas muito grandes de poluição e, obviamente, com problemas de qualidade de água para fornecer às existências atuais, quanto mais para os níveis de produção agrícola que se esperam daí. O professor Rui Cortes fez parte do grupo de trabalho para a remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas. Que conclusões tirou desse grupo de trabalho? Quer dizer, as conclusões foram interessantes, enfim, não nos reunimos tantas vezes como seria de esperar, mas as conclusões ficaram na gaveta e não irão sair de lá tão cedo, penso eu. Porquê? Porque, repare-se, isto foi apresentado pelo Ministro exatamente na mesma altura
em que foi dada luz verde para a construção das grandes barragens atualmente no Tâmega. Isto foi uma espécie de moeda de troca, em que foi dito, bem, nós vamos aceitar a construção de barragens, mas, alto lá, nós vamos ao mesmo tempo também remover barragens, estruturas, enfim, caducas, que já não interessam, portanto temos aqui um plano de remoção de barragens, portanto foi a maneira um bocado de calar os ambientalistas a este nível. E realmente nunca havia vontade política de levar qualquer coisa destas para a frente. Eu devo dizer que isto não é de maneira nenhuma uma situação de remoção de barragens, uma coisa folclórica. Eu lembro-me que quando isto foi apresentado há uns anos atrás pelos espanhóis num plano, a remoção de barragens num plano, num congresso ibérico, enfim, sobre águas interiores, que algumas pessoas ficaram com os cabelos em pé, a falarem quase em terroristas, não é? Mas sabemos que esta é uma situação absolutamente natural, que, por exemplo, no caso da Bacia do Douro, só do lado espanhol já foram removidas cerca de 200 estruturas, e o mesmo acontece em Espanha. Em Espanha, inclusive, tem um plano nacional para remoção de barragens, associado com o plano de requalificação dos recursos hídricos. Portanto, o que é evidente, quer dizer, uma barragem não dura sempre, e portanto este estudo foi feito. Curiosamente, o ano passado houve um congresso europeu sobre a nível de remoção de barragens. Eu gostaria que o responsável deste grupo, que é o Presidente do Conselho Nacional da Água, estivesse presente, mas achou que não era politicamente correto. Não percebo porquê. Isto é absolutamente extraordinário. E realmente é um estudo que é absolutamente essencial. Repare-se que as conclusões do estudo, para se mostrar que se tinha sido decidida qualquer coisa, foi remover 7 ou 8 barragens, que curiosamente são 7 ou 8 barragens que existem, todas elas, praticamente no Alentejo, e em que os próprios proprietários queriam a sua remoção. Isto é, querem aproveitar a anterior área da Albufeira para, enfim, culturas, para tirar partido do terreno para a instalação de várias culturas. Portanto, o que queriam era que o Estado pagasse essa remoção das barragens que eles construíram. Portanto, viram isto de uma maneira. Portanto, a conclusão foi, ao fim e ao cabo, de remover as barragens que os proprietários queriam que fossem removidas. Portanto, isto é uma maneira muito pouco, enfim, que não se traduz praticamente em sumo a partir deste trabalho, e isto mas mostrou algo que me parece muito importante, que é o desconhecimento que existe a nível nacional das barragens, dos açudes existentes, do seu estatuto legal. Isto é, se são concessionados, das suas condições de segurança, do impacto ambiental que têm, etc. Muitos já são utilizados, de facto, mas não existe conhecimento a respeito deles. Curiosamente, existe muito mais conhecimento a sul, no Alentejo e no Algarve, do que existe a norte. E, portanto, era um aspecto que, do ponto de vista até de inventário, de conhecimento da situação, é extremamente importante. E a nível internacional, deixa-me pegar aqui num artigo que foi publicado na Nature a 16 de maio, que tinha o título "A Europa está a demolir as suas barragens para restaurar ecossistemas". Isto a propósito da demolição da barragem Yecla de Eltes, em Espanha. E a frase mais sonante, digamos assim, do artigo dizia que a maior parte dos cientistas viam a tendência de remoção de barragens, começavam a olhar para esta tendência com bons olhos. Portanto, isto começa a ser consenso científico a nível internacional, e cai que não, estamos atrasados em relação Sim, estamos atrasados. ao resto da Europa. Todos os anos tem havido um congresso europeu sobre a remoção de barragens. Estão representados portugueses? Os governos, enfim, os responsáveis dos ministérios dos ambientes dos países respectivos. Tem um grande impacto. Obviamente que esta questão da remoção de barragens tem que ser feita com cuidado. Na Europa não há verdadeiramente grandes barragens removidas, com mais de 50 metros de altura. A maior parte são pequenas estruturas, e a remoção, nos Estados Unidos há mais alguns casos, muitos casos de remoção de barragens, e no Canadá, mas também não são das barragens mais imponentes, e tudo isto tem impacto ambiental que deve ser estudado. Agora, o que temos que ver é que qualquer barragem, quando é construída, aliás, faz parte do próprio estudo de impacto ambiental, definir a sua vida útil. Uma barragem não se mantém sempre, as estruturas não se podem manter. Por outro lado, existe sempre uma diminuição da capacidade útil de armazenamento motivada pela sedimentação dos materiais, não é? Portanto, há sempre um grande transporte de materiais, e repare-se, quando existem fogos e quando existe perda de solo, o carregamento de materiais para as albufeiras é ainda maior. Portanto, há períodos em que a albufeira
já não comporta água suficiente para os fins a que é destinada, sejam quais eles forem, seja rega, seja hidroeletricidade, etc. Portanto, para além de não falar na própria, enfim, situação dos materiais, dos sistemas hidráulicos que necessitam de renovação e muitas vezes não compensa do ponto de vista fazer esse financiamento para a requalificação. Por outro lado, há muitas barragens que o seu período de concessão já terminou e sem que o Governo atue relativamente a este aspecto. Tudo isto obriga, enfim, são barragens que podem pôr em causa a segurança, que não são devidamente monitorizadas. É claro que as barragens que são utilizadas são monitorizadas, mas as outras não são monitorizadas, portanto pode haver problemas de impacto público, não é? Para a segurança das populações, e todos estes aspectos necessitavam do inventário, de uma determinação das condições, e não podemos esquecer que todas estas barragens o que estão a fazer é uma fragmentação muito grande dos nossos ecossistemas aquáticos e com consequências graves do ponto de vista da qualidade da água e da destruição ou do desaparecimento das nossas populações endémicas, especialmente de peixes. Eu quero só referir alguns dados do relatório do Estado do Ambiente, referente ao ano 2017, que saiu recentemente. O relatório é, apesar de tudo, perentório relativamente à produção de eletricidade por energia hídrica. E no relatório está escrito que a seca de 2017 levou a uma forte quebra da produção hídrica. Se em 2016 Portugal tinha produzido 16.909 gigawatts por hora, em 2017 esse valor caiu para menos de metade, para os 7.492 gigawatts por hora. Isto obviamente obrigou a procurar alternativas para a produção de eletricidade, nomeadamente o carvão, o que levou a que a produção de eletricidade produzisse 26% mais de dióxido de carbono. Perante isto, e sendo este aumento de produção de dióxido de carbono fruto da diminuição de capacidade de produzir eletricidade com energia hídrica, ou seja, através das barragens, não quer isto dizer que as barragens, apesar de tudo, são uma fonte de energia que devemos considerar, pelo menos quando comparadas com combustíveis fósseis? Porquê é que haveríamos de querer remover barragens tendo isso em conta? Realmente, as barragens são apresentadas como uma fonte de energia renovável e que não conduz a emissões de dióxido de carbono. Isso é falso. Não é isso que o relatório do Estado do Ambiente diz, apesar de tudo. Diz apenas que produz menos, não é que não produz? Produz menos, obviamente, dióxido de carbono, mas uma albufeira eutrofizada produz gases de efeito de estufa com um poder muito superior ao dióxido de carbono, como é o caso do metano. E há estudos que mostram que, por exemplo, que uma albufeira de médias dimensões eutrofizada leva à produção de gases de efeito de estufa com uma central térmica de médias dimensões. Portanto, não havendo qualquer espécie de poupança a nível de emissões de gases de efeito de estufa. Não estou a dizer que isto acontece em todos os casos, mas temos pouquíssima informação sobre isto. Portanto, a ideia que, e aliás, eu vi isso no plano de barragens de elevado potencial de hidroelétrico, que foi lançado, em que as emissões das albufeiras e dos sistemas de produção de eletricidade derivados das albufeiras, das turbinas, praticamente contabilizavam zero como emissão de gases de efeito de estufa. E isso é absolutamente errado. Uma albufeira eutrofizada tem produção de gases de efeito de estufa, especialmente de metano, a níveis muito considerados. Isto tem que ser monitorizado. Portanto, este é um sistema que é absolutamente essencial, que tenhamos uma monitorização a este nível. Eu sei que a EDP, de algum modo, já está alertada para esta questão, mas tem que ser o próprio Ministério do Ambiente a fazê-lo e temos de ter informação. Quer dizer, sabemos que a situação não é que isto impõe, como eu estou a dizer, uma albufeira eutrofizada tem emissões muito acentuadas, emissões a nível da massa da albufeira, mas emissões também com relação à hidroelétrica na libertação da água das turbinas. Portanto, aí produz uma grande quantidade de metano. Especialmente se as descargas vêm de níveis dos estratos inferiores. E, portanto, isto obriga realmente a essa monitorização, não é? E temos de ter essa informação que não existe. Agora, portanto, a destruição ou a remoção de barragens, obviamente tem que ser feita com cuidado. Os impactos ambientais de barragens podem ser muito grandes. Não nos podemos esquecer que uma barragem, uma albufeira contaminada, apresenta os sedimentos com uma grande quantidade de substâncias tóxicas, de metais pesados, por exemplo, e que são libertados e movidos para jusante, vão contaminar todo o meio.
Não falando da quantidade de sedimentos, não é? Quer dizer, uma maré de sedimentos pode ser arrastada, etc. Mas tudo isso tem que ser realmente estudado com cuidado e há muitos modos de fazer. Nós estamos a trabalhar, no caso da Bacia do Douro, de estudar de maneira aprofundada a remoção de barragens e temos 3 alternativas. Uma alternativa é a remoção, outra alternativa é a requalificação da barragem e outra alternativa é a construção de dispositivos que minimizem a perda de fragmentação. Por exemplo, caudais ecológicos, dispositivos de transposição para os peixes, etc. Portanto, temos aqui, podemos ter várias alternativas. Um estudo a este nível não implica só a retirada da barragem. Aliás, a retirada da barragem, por exemplo, o caso em Espanha, muitas retiradas são parciais. Não é de toda a parede da barragem que é removida, mas é parte da barragem, deixando de sair um fluxo, não pondo em causa, margens vulneráveis, etc. Portanto, a ideia que vão desaparecer as barragens de maiores dimensões é absolutamente inexequível, mas mesmo as barragens de maiores dimensões, não nos podemos esquecer que têm um tempo de vida útil. Note-se que no caso dos Estados Unidos, a grande década da construção de barragens foi nos anos 20 do século passado. E, portanto, atingiram já uma situação, vamos lá, de fadiga de materiais, de acumulação de sedimentos, etc., que obriga a ter planos muito mais, vamos lá, a curto prazo, a médio prazo, do que tem as nossas barragens. As nossas barragens foram feitas fundamentalmente na década de 60 e 70, enfim, estão com 30 ou 40 anos de atraso, mas os problemas vão surgir também daqui a poucas décadas. O professor já tocou ao leve neste tema, mas eu gostava de voltar lá, passando aqui mais um áudio, já que no fim de 2017 e no início deste ano a poluição no Rio Tejo saltou de novo para a ordem do dia e houve uma pessoa que foi particularmente vocal em relação a isso. Bom dia a todos. Não se assustem. Vejam o que anda aqui no Rio. Não se assustem. Vejam bem o que é que anda aqui no Rio Tejo. Veja o que está aqui a passar, temos o rio completamente neste estado. Veja o tamanho da espuma. Vejam. Estou aqui em Abrantes, vai com um grau de poluição extrema. Vejam o tamanho da espuma. Vejam, acabou de sair mesmo daqui de pé de mim os senhores do APA. A espuma tem 1 metro de altura. As águas estão completamente castanhas. É isto que se vê. Posso dizer que saiu uma equipa do APA aqui. A 24 de janeiro deste ano, Arlindo Consulado de Marques denunciava mais uma descarga poluente no Rio Tejo, que resultou num manto de espuma sobre o rio na zona de Abrantes. Aprofundando então esta questão, como é que isto é possível? Quem é que são os responsáveis por estas descargas? O que é que se passou neste caso e nos outros de que ouvimos falar? Quer dizer, o que temos é algumas fábricas de celulose que são altamente contaminantes. Aliás, a indústria de celulose, há umas décadas atrás, era apenas instalada nos países pobres da Europa, e não só da Europa, da América do Sul, da África, etc., porque os países do centro e norte da Europa não queriam indústrias de celulose porque eram altamente poluentes. Eu recordo-me que, enfim, nós tínhamos indústrias de celulose muito mais poluentes até, Viana do Castelo, Cacia, no Volga. Houve investimentos muito acentuados do ponto de vista de melhorar a qualidade do ar e a qualidade da água. É claro que todos estes materiais de celulose e ligninas são dificilmente degradáveis e a longo tempo, portanto consomem grandes quantidades de oxigênio e, portanto, estes efeitos são efeitos duradouros. E a maneira que as celuloses têm de algum modo de limitar este efeito de poluição, muitas celuloses não têm estes problemas, estão localizadas perto do mar ou nas zonas de estuário, onde a quantidade de água disponível é muito superior e, portanto, não se traduzem nestes problemas. Mas por exemplo, o quadro penal e as de multas nestes casos é leve e portanto, faz com que compense haver descargas poluentes das dimensões das que vimos? As empresas não têm a mínima preocupação com isso? Quer dizer, há aqui uma questão social. Por exemplo, uma das empresas mais faladas nesta questão é a Celtejo. A Celtejo tem 400 trabalhadores, ou 400 e tal trabalhadores, portanto há 400 e tal famílias que dependem, no meio desertificado, do ponto de vista de oportunidades de emprego, dependem desta situação. E, portanto, temos que encarar isto com preocupação. Agora, a preocupação que temos que encarar isto não é fechar os olhos
como se tem fechado, porque é uma região que, uma cidade que dependem fortemente desta situação. E isso, de algum modo, tem levado a alguma negligência destes aspectos e que, aliás, teríamos outros. Estou-me a recordar o caso, por exemplo, do Guadiana, de Mourão. Se Mourão tivesse sido, a empresa Celulose não tivesse sido submersa pela barragem de Balqueva, o nível de poluição do Guadiana também era elevadíssimo. Portanto, íamos ter este ano um problema idêntico, porque também não estava instalada em zonas de estuário e portanto, de algum modo, enfim, essa foi uma empresa que desapareceu porque foi submersa. Neste caso, a sua localização não teve em conta estes impactos. É claro que o Tejo, não nos podemos esquecer que, enfim, a quantidade de afluente tem vindo a diminuir do lado de Espanha. Enfim, 1% ao ano. 1% ao ano parece pouco. Porquê é que tem vindo a diminuir já agora? Isto é decretado? Como é que funciona a nossa relação fiscal com a Espanha? Porque cada vez há mais, enfim, as necessidades. Cá temos a agricultura intensiva do lado espanhol. É muito mais intensa do lado português. Aliás, a água que vem do lado espanhol, e essa também é outra questão, que não pode ser aqui negada. A água que vem do lado espanhol vem de má qualidade. Realmente este ano, ao contrário do que aquilo foi dito, em 2017, efetivamente não houve os espanhóis, apesar de ser um ano de seca, e portanto não serem obrigados a cumprir o Convênio de Albufeira, mantiveram os caudais que o governo português lhes tinha pedido. No caso do Guadiana, por exemplo, os 2 hectómetros cúbicos por semana em Pomarão foram mantidos. Portanto, as afluências não foram, apesar de ser uma situação de exceção, portanto, as afluências foram pequenas. Mas não nos podemos esquecer que essas afluências não foram, enfim, tão pequenas como isso. Mas não nos podemos esquecer que a qualidade da água que vem de Espanha, pela quantidade de nutrientes que tem, cá temos pela elevada rega de toda aquela zona, a nível de fruticultura, a nível dos olivais, etc., a qualidade da água é muito má. E nós temos, e Portugal tem, e repare-se que no ano passado foi até a celebração dos 20 anos da Convenção de Albufeira, que foi feita no Porto, e veio cá a Ministra do Ambiente espanhola, etc. A Convenção, de algum modo, não tem funcionado muito mal. Isso, e realmente é importante, não tem funcionado muito mal a nível de quantidade, mas tem funcionado mal a nível de qualidade. É justo dizer que alguns dos nossos problemas em termos de qualidade de água são atribuíveis aos nossos vizinhos? Exatamente. É justo dizer e repare-se que, digamos, a nossa estrutura que devia fazer o acompanhamento da Convenção de Albufeira tem demonstrado uma capacidade de ação muitíssimo reduzida, com reuniões raras, com pouca informação ao público, e portanto, digamos, a Convenção de Albufeira traduzia-se numa tentativa de regularizar ou de termos do lado português condições mínimas de quantidade de água que fossem atribuídas, mas também de qualidade. E a qualidade, esta ideia de qualidade de água tem vindo a ser desprezada. De facto, nós temos não só uma diminuição de quantidade ao longo do tempo, embora observando-se ainda os valores que estão determinados na Convenção de Albufeira, e tendo sido ultrapassada a situação de 1999, que foi uma asneira absoluta, que foi esta de dizer, bem, os espanhóis no Douro têm que libertar 3.500 hectómetros cúbicos por ano, no Tejo 3.000 hectómetros cúbicos, e não definindo um esquema mensal ou semanal, como agora acontece no caso do Guadiana. Portanto, isso até tornava o país mais vulnerável à situação de cheias, em que os espanhóis dissessem assim, bem, nós temos que libertar os 3.000 hectómetros cúbicos, agora não precisamos, vamos libertar isto no inverno de uma vez e ainda vamos causar cheias do lado de lá. Portanto, essa situação, depois da inépcia do governo português, que foi tremenda, melhorou, mas a nossa intervenção tem que ser vista também, isto é importante, e nós não nos podemos esquecer que vamos ter planos conjuntos de bacias hidrográficas no próximo plano, do lado português e do lado espanhol. Portanto, em vez de ser as autoridades portuguesas a fazerem um plano para as bacias internacionais e as autoridades espanholas a fazerem outro plano, vai ter que ser um plano conjunto. Isto vai obrigar a uma articulação grande e temos de ter em conta não só os níveis de quantidade, mas
também a qualidade. Deixa-me pegar nessa sua deixa, o professor já referiu isto várias vezes ao longo desta nossa conversa. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu queria só referir que no relatório do Estado do Ambiente, também que saiu recentemente, cerca de 50% das águas à superfície que se localizam nas regiões das bacias hidrográficas de Sado e Mira e do Guadiana, por exemplo, estão num estado de qualidade descrito como inferior. Isto é muito a pouco, devemos estar assustados com esta quantidade. Devemos estar preocupados porque nós temos vindo a empurrar o problema para a frente, com a barriga para a frente. Não é? Andamos a empurrar o problema com a barriga. Porque, teoricamente, de acordo com a Diretiva Quadra da Água, nós temos que atingir em 2021 o bom estado ecológico e, portanto, sistematicamente tem sido isto. Bem, agora não vamos, para este plano hidrológico, não vamos atingir este nível, vai ser no próximo. Portanto, estamos sempre a dizer, bem, isto vai ser no próximo. É claro que nós estamos em 2018, não vamos ter 2 ou 3 anos, tempo suficiente para instalar medidas para atingir esses mesmos objetivos. Mas já na água que estava debaixo do solo, o relatório do Estado do Ambiente dizia que 96% da água se encontrava em bom estado. Isto já será um número um bocadinho melhor. Há assim tanta causa para preocupação? Estes números são fiáveis? Esses números têm sido contestados. Da qualidade das águas subterrâneas têm vindo a ser fortemente contestados, inclusive aliás no Congresso da Água, em Évora, porque os especialistas não há dados, os especialistas não acreditam nesses valores. E recentemente a própria Universidade de Évora, onde foi feito o Congresso da Água, mostrou-se que havia muitíssimas dúvidas dos dados transmitidos pela APA relativamente à qualidade das águas subterrâneas, mas a situação provavelmente não é tão grave como aquela a nível das águas superficiais. Agora, a nossa situação é um pouco esta. Não se tem degradado do ponto de vista das massas de água. A evolução não tem sido no sentido da degradação, mas também não tem sido grandemente no sentido da melhoria. Portanto, nós estamos cada vez mais longe, estamos cada vez mais próximos das metas em que nós temos que atingir os tais níveis a que somos obrigados pela Diretiva Quadra da Água. Mas as medidas que estão a ser feitas para esse sentido, de maneira nenhuma, vão atingir esses limiares. Portanto, nós vamos ter que pedir derrogações. Vamos ter que fazer uma derrogação e vamos estar sujeitos àquilo que a União Europeia vai considerar. Se considerar que nós estamos a infringir e que estamos numa situação de contencioso na obediência destes mesmos objetivos, obviamente pode fazer penalizações. E essas penalizações não se traduzem, enfim, na prisão dos nossos políticos, mas vão-se traduzir, obviamente, na não libertação de fundos comunitários para a nossa atividade. Aliás, nós já estivemos muito próximo. Já estivemos muito próximo disso, quando foi o nosso plano de barragens, o plano de barragens de elevado potencial hidroelétrico, que levou à construção de novas barragens, etc., em que nós não obedecemos aos critérios que estavam definidos, não tivemos minimamente em conta a Diretiva Quadra da Água, já estivemos muito próximo de ser aberto um contencioso com Portugal. E estamos sujeitos a isto. Estamos a caminhar. Estamos a arriscar-nos. Estamos muito próximos e de facto, há desculpa que nós tivemos 4 anos de crise económica, mas quer dizer, os 4 anos de crise económica, obviamente a União Europeia não é responsável, não é culpada de nós não termos investido minimamente a nível do ambiente e não termos cumprido as regras, inclusive termos transformado todas as nossas medidas, termos derrogado todas as medidas de intervenção financeiras para melhorar a qualidade dos ecossistemas, temos vindo progressivamente a derrogá-las. E vamos atingir 2021 com muitas massas de água, especialmente aquelas que disse no sul, longe dos níveis que são exigidos. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Rui Cortes, professor catedrático na UTAD. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Jusarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pinho e por mim, Tomás Pereira. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!